É isso aí, são 16 horas e 5 minutos, programa Mulheres em Foco do Distrito Federal, candidatas 2018, agora nessa tarde, né, trazendo candidatas aí do Partido dos Trabalhadores, PT 13, né? Nós estamos aqui com uma convidada, candidata a deputada distrital, Eliseuda, professora Eliseuda. E daqui um pouquinho também vai estar chegando aqui a candidata à reeleição, Érica Cocai, né? Que vem aí tentar o pleito novamente aí como candidata a deputada federal. É um prazer recebê-la aqui conosco, viu? E falar da importância, né, da participação de todas as mulheres, de todos os partidos, independente de qual sua ideologia, o que se prega, o que se importa aqui no programa Mulheres em Foco do Distrito Federal é saber das propostas que essas mulheres têm, porque nós sabemos que a mulher é um ser sensível, independente do seu partido, quem ela apoia, ela está aqui para fazer o social, para melhorar a vida das pessoas nas cidades, não é isso, professora Eliseuda? Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Web Estação 26, é um prazer estar aqui nesse espaço democrático. Obrigada, Cátia, por nos receber e com certeza estamos aqui para contribuir para o fortalecimento da luta das mulheres na política e na vida. Vamos seguir por aí. É isso aí, ó, a importância a deputada Érica Cocai chegar aqui, a gente ainda não sabe o motivo porque ela não chegou, mas ela chegando já vai entrar aqui no bate-papo com a gente, mas a Eliseuda, nós vamos dar conta, né, professora? Vamos, porque com o que certeza. não falta é assunto aí nas pastas sociais, no qual a nossa sociedade vive hoje contra a violência e contra a mulher, e um dos pontos que nós vamos tocar aqui é na educação e renovação, né, e também do empoderamento da mulher e dos direitos sociais, e que é fundamental, a nossa democracia. Então, como professora da rede pública, né, eu já estou há mais de 3 décadas na sala de aulas, as salas de aulas de Ceilândia, Kátia, entendeu? Eu estou aqui em Ceilândia há 40 anos, né? Eu vim lá, como todo bom ceilandense, também vim do Piauí, né, da cidade de Parnaíba, e uma nordestina que chegou aqui, ficou raízes e foi construindo a história. E a minha história está muito ligada à questão da educação, né, porque nós sabemos que a educação transforma vidas, né? E foi por aí que eu fui me construindo enquanto uma mulher da ação política, né? Hoje eu me coloco no espaço de ocupar a Câmara Legislativa, mas a minha história ela foi construída no dia a dia, na luta comunitária, na luta política social da nossa cidade. E nas salas de aula, principalmente nas salas de aulas, porque é na sala de aula, é na escola, que a gente tem a grande experiência democrática para, de fato, fazer com que os meninos compreendam o que é uma democracia. Então, a escola ela vive essas experiências, né? Nós hoje temos conquistado nas escolas públicas do DF, né, e no Brasil, em muitas escolas, a gestão democrática. A gestão democrática é esse exercício onde as escolas disputam projetos, e nesses projetos as escolas fazem com que as crianças participem, os jovens, do exercício democrático. Nós vamos agora, em outubro, viver essa experiência, mas a escola tem que estar com essa familiaridade com as escolhas de projetos, né, e não de pessoas, mas de projetos que essas pessoas representem. É isso aí, então vamos falar um pouquinho aí sobre essa questão da renovação, né? Se fala tanto em renovação, até algumas pessoas me comentaram assim, a candidata Érica Cocai vem aí para reeleição, né? Então eu gostaria que você também falasse um pouquinho, você enquanto candidata a deputada distrital, qual a importância, né, da Érica continuar lá na Câmara Federal para auxiliar você aqui como uma distrital? Na verdade, não existe política isolada, né? Nós, enquanto ser de escola, ser político, nós estamos sempre numa construção coletiva. E eu vou dizer aqui da importância de nós reelegermos a deputada Érica Cocai, né? Primeiro porque a Érica é uma mulher de coragem e ela, no espaço da Câmara que esteve, fez todos os enfrentamentos que foram necessários para a questão da defesa da classe trabalhadora. A Érica esteve na construção de leis importantes para nós mulheres, no caso a Lei Maria da Penha, no caso a Lei do Feminicídio, porque isso são leis que fazem a defesa das mulheres. E a Érica foi incansável na construção dessas leis, junto com outras deputadas que também lá estavam. E a Érica também, ela tem um papel importante de eu estar aqui hoje, porque foi na Câmara Legislativa que foi feito o debate duro contra contra todo o machismo que está impregnado na Câmara Legislativa e na Câmara Federal, ou no Congresso, de um modo geral, da ocupação, da participação das mulheres. Eu vi a Érica várias vezes ocupar aquele plenário para fazer a defesa de que era importante que a cota de 30%, que é o mínimo que se deve oferecer, que essa cota deveria efetivamente ser de mulheres que se colocam na política, e não de mulheres que pudessem apenas representar homens. E ela fez esse debate muito duro e nos encorajou, no Brasil inteiro,
inteiro a nos colocarmos para esse processo. Então, por que eleger Érica Cocai? Porque nós precisamos de mulheres como ela, com o perfil de defender a classe trabalhadora, de defender as mulheres, de defender a justiça social lá no espaço da Câmara Federal. E a Érica tem um que é muito importante. Eu vivo dizendo, assim como ela tem, às vezes, a força de estar ali fazendo enfrentamento no Congresso com a mesma dureza, ela está nos espaços nossos aqui das cidades, das escolas, fazendo a defesa, conversando, explicando qual é a importância de nós nos colocarmos para este enfrentamento. Né? Enquanto educadora, que fui de sala de aula e também como diretora do Simpro, que estive, né, que estou licenciada, a Érica ocupou muitas vezes nosso espaço para conversar com as companheiras professoras, para explicar a importância da gente ocupar os espaços de poder. Kátia, espaço de poder não é só a gente ocupar o espaço de poder na política. O espaço de poder é quando aquela jovem assume ali na escola ser uma presidenta do Grêmio, é quando a diretora, nós somos 80% das mulheres nas escolas, né? E aí, muitas vezes, nós nos colocamos no papel secundário de vice-direção, de coordenação, mas espaço de poder é quando essas mulheres se colocam para ocupar a direção de uma escola. É quando a gente assume para valer que nós podemos, sim, ocupar uma regional de ensino, uma secretaria de educação, uma Câmara Legislativa, um congresso, uma presidência. Então, isso é uma grande contribuição que a Érica Cocai, a companheira Érica, vem dando para a gente, enquanto mulher, e aí o ensinamento dela não se limita às mulheres do PT, é para as mulheres da sociedade, de modo geral. Ela democratiza essa força. E o que a gente percebe aí, que essa cota não foi atingida, né? Me parece que nem 10% de candidatas. Como que está o PT nessa questão do apoio às mulheres, né? As mulheres candidatas, como você disse que a Érica incentivou, né? E as mulheres dentro do partido, elas abraçaram mesmo essa causa de serem candidatas como você? Então, eu vou falar do espaço que eu estou, que é o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, né? Nós tivemos, sim, também em todos os partidos a gente tem que estar num processo de desconstruir o machismo que está impregnado na política de todos os partidos, né? E no PT também não é diferente. Nós também fazemos o enfrentamento. Nós, mulheres petistas, estamos no dia a dia também disputando o nosso espaço. Né? Mas nós não abrimos mão dessa construção, nós estamos ali. Então, hoje, há algum tempo, a gente já vem na construção da cota de 30%. Né? Hoje, o que nós queremos não é mais a cota. Nós queremos que essa cota, efetivamente, ela tenha direito à formação política, tenha direito a financiamento, tenha direito a espaço de voz, entendeu? E espaço de poder. Então, nós até defendimos na reforma política, que não foi aprovada, uma alternância de gênero, o que é legítimo para o nosso país. Sim. Nós temos um eleitorado de 52% no Brasil, entendeu? No entanto, nós somos hoje na Câmara Legislativa menos de 20%, nós somos no Congresso menos de 10%, então não representa a força e a contribuição que a mulher pode dar na política também, né? Então, é um pouco disso que a gente está dentro do partido, nós estamos fazendo enfrentamento. E agora a disputa é pela questão da formação e do financiamento das nossas campanhas. Sim. As mulheres têm se queixado muito nessa questão do financiamento, que está faltando muito apoio aí para as mulheres, né? As mulheres não têm materiais aí para trabalhar, né? E tem muitas aqui falando, né, que homens estão recebendo mais do que as mulheres, e não é justo, né? Então, se querem a paridade aí, tem que voltar o olhar aí para a mulher. Isso a gente só vai conseguir se a gente se unir, né, professora? Com certeza, Kátia. Nós precisamos, e aí vem um olhar importante desse seu espaço aqui de fala, desse espaço democrático, que a gente está dialogando aí com os ouvintes, né, e com as ouvintes, para que compreendam. Qual é o meu papel aqui? Eu que estou dona de casa, que estou nesse momento parando para ouvir essas duas vozes femininas, né? Qual é o papel nosso? O papel nosso é fazer também uma escolha. Porque se nós, mulheres, no espaço que nós estamos, também não escolhemos outras mulheres, nós não ajudamos a desconstruir essa cultura política machista, onde os homens continuam predominando, né? É isso aí, ó, a nossa candidata à reeleição, né? A deputada federal acabou de chegar, vamos esperar ela chegar aqui para complementar esse bloco aí, né? Para dizer que sim, na Câmara Federal, no Senado, na Câmara Legislativa, nós temos mulheres, mesmo que nós somos aí minoria, mas se as mulheres trabalharem em conjunto, porque, olha, eu estou com 17 partidos, né? Mulheres que estão vindo aqui,
falar nessa questão da participação feminina na política, e é o momento, né, mesmo que a gente não tenha atingido aí os 30%, dessas mulheres estarem se unindo para mostrar que é possível sim eleger mulher, mesmo como minoria. A gente, com o percentual que nós temos de eleitoras, nós conseguimos eleger mulheres sim, só basta as mulheres votarem em mulheres, né? Oi, deputada, de mim, seja bem-vinda, vem mais pertinho da gente aqui. Isso. Que aqui as mulheres ficam juntinhas, viu? As mulheres aqui estão juntinhas. Bem-vinda aqui ao programa Mulheres em Foco do Distrito Federal, Candidatas 2018, apresentando aqui, né, a candidata à reeleição, a deputada Érica Cocai, né, reeleição aí a deputada federal. E às vezes eu ia lá na Câmara acompanhar um pouquinho daquelas plenárias, né, onde se discutia aí trabalho infantil, a questão do abuso sexual, violência contra a mulher, e a Érica estava lá, né, as pessoas falam assim, a Érica tem um discurso muito bonito, né, Érica? Mas em discurso nós vamos falar aqui da nossa realidade, né, Érica? Com certeza, com certeza. Seja bem-vinda. É um prazer, já te apresentou né? aqui, viu? Já falou bem de você, já pediu para te reeleger. Vamos lá. É um prazer estar aqui com o Eliseu, em particular, e com vocês também no programa, e eu acho que a iniciativa é ótima. É isso aí. Já começando aqui a te dar um pouquinho da fala, né? Que nós já ficamos aqui uns 10 minutos falando. Vamos falar desse empoderamento da mulher? Então, tem várias formas de empoderamento que são importantes de serem efetivadas para as mulheres. Nós temos o empoderamento político, nós temos o empoderamento cognitivo, nós temos o empoderamento profissional, financeiro, nós temos, inclusive, o empoderamento emocional. Sim. São empoderamentos que as mulheres têm que assumir ou mergulhar neles para que nós possamos construir uma sociedade mais justa. Eu acho que, assim, a gente não fez o luto ainda de um colonialismo onde os donos da terra também se sentiam donos das mulheres. Tanto é que no Brasil já foi permitido que os homens castigassem fisicamente, por lei, as mulheres e também as crianças. Então, portanto, é preciso que a gente faça o ciclo, feche o ciclo deste período, para que nós possamos construir uma sociedade que não tenha como norma uma desumanização. As mulheres são vítimas de violência, são mulheres que não querem voltar para casa, muitas vezes, porque ali serão vítimas de uma tortura, serão retiradas delas mesmas. E nós, mulheres, que sabemos a dor e a delícia de sermos mulheres, sabemos que só vamos construir uma sociedade de cultura de paz e uma sociedade realmente justa quando as mulheres estiverem em todos os espaços que a nossa humanidade permitir que nós estejamos. Então, portanto, essa discussão do empoderamento feminino é absolutamente fundamental para a construção de uma sociedade de paz, para a construção de uma sociedade onde não tenhamos mulheres que carreguem as marcas da violência na pele, e muitas vezes elas nem estão na pele, mas elas estão na alma. É isso aí, aproveitando aí, né, que nós temos uma deputada federal aqui do nosso lado, né, para poder compartilhar aqui conosco, nossos eleitores e eleitoras, porque muitas das vezes, deputada, as pessoas não sabem qual é o papel do deputado, né, federal e qual a importância dele em ajudar aqui a deputada a distrital, né, caso a professora seja eleita aí, e também eu creio que você tem ajudado aí aos distritais aqui do Distrito Federal, então eu gostaria que você falasse um pouquinho qual é o trabalho da candidata deputada federal, né? E quais as atuações que a senhora fez e os resultados, para que nossos eleitores conheçam. Então, veja, um deputado cabe construir as leis, há um poder legislativo e também fiscalizar o poder executivo. E nós temos instrumentos para isso. Instrumentos de diálogo com a sociedade através das audiências públicas, enfim, dos espaços de fala da própria sociedade. Mas também das comissões parlamentares de inquérito. Eu tive a oportunidade de presidir uma comissão parlamentar de inquérito que investigou a violência sexual contra crianças e adolescentes. E vi muita coisa que eu não queria ter visto, né? E vi aqueles que acham que a criança é um objeto, não é sujeito de direito. E ali tivemos a oportunidade de prender 3 pessoas. Uma delas foi o prefeito de Coari, no estado do Amazonas, que ali tinha uma rede de exploração sexual, se utilizava dos recursos públicos, da própria estrutura da prefeitura, para colocar secretários
parlamentares, olhando quem poderia ser alvo daquela investida e comprando aquelas pessoas. Eu lembro de uma pessoa que ela dizia, bom, a minha mãe estava com câncer e nós não conseguimos tratar a minha mãe. E foi a minha violência sexual, ela foi uma forma de buscar o tratamento da minha própria mãe. Ou seja, veja que coisa mais inadmissível na nossa humanidade. Porque ali é a discriminação e a desigualdade social, e as pessoas não têm condições de tratar a mãe, ou de ter, enfim, não tem condições econômicas, e depois disso, a desigualdade de gênero, porque as mulheres são as maiores vítimas da violência sexual. Se você for no DataSUS, nos dados do Sistema Único de Saúde, nós vamos ver que 88% das vítimas de violência sexual são do gênero feminino. E ali também a violência adultocêntrica, que é o adulto achar que a criança é coisa, é objeto, e não é uma pessoa. Enfim, nós vivenciamos tudo isso. E a CPI ela é um instrumento importante para que você possa desnudar um quadro de violência sexual e tentar fazer proposições para corrigir. Fizemos várias delas que foram importantes. Para trabalhar, para evitar a violência sexual durante a Copa, aquela época haveria a Copa das Confederações e a Copa do Mundo, a gente conseguiu fazer uma agenda de convergência em todos os estados brasileiros que iam sediar a Copa. Nós conseguimos aumentar, aprimorar a legislação dos locais de proteção à criança e adolescente, nos locais de realização de grandes obras, porque ali nós vimos em alguns lugares do norte, onde se construiu, por exemplo, a hidrelétrica, que triplica a população. A maioria das pessoas que vão morar ali são homens que estão sem as suas famílias, e ali nós vimos o aumento estupendo dos casos de estupro, de gravidez precoce, gravidez não desejada, ou seja, gravidez na adolescência não desejada, e ali nós tiramos uma série de elementos que se transformaram em projetos de leis, alguns estão prestes a virarem lei, que apontam que todas as vezes que for instalar uma grande obra em qualquer comunidade, que é preciso que tenha uma série de elementos a serem cumpridos para proteger as crianças e os adolescentes. Então, o poder legislativo, ele funciona dessa forma. Agora, veja, esse último período, nós fizemos muito uma resistência contra uma reforma da Previdência, que é muito penalizar as mulheres, que é penalizar o povo mais pobre, e a gente conseguiu tirar de pauta a privatização da Eletrobras, que nós conseguimos tirar de pauta também para este ano, e que é uma privatização que ia vender a Eletrobras por 12 bilhões, uma empresa que vale 400 bilhões, ou seja, a elaboração de leis, a aprovação de leis, o processo de fiscalização que se dá pela CPI, pelas comissões externas. Eu faço parte da comissão que analisa, que investiga e acompanha a morte de Marielle. O país não pode se sentir em paz enquanto nós não desvendarmos o que foi o extermínio de Marielle Franco. Mas, enfim, para além disso, há também um processo de resistência, de fazer valer a vontade do povo brasileiro para que os parlamentares não submetam essa vontade aos seus interesses. Que aí diz respeito à reforma da Previdência, à resistência das privatizações da Eletrobras, da Embraer, da Embratur, da Infraero, que seriam extremamente nocivas para o Brasil. Então, esse é o trabalho parlamentar. Eu tenho absoluta certeza que a Eliseuda, ela vai estar na Câmara Legislativa. E a gente vai ter um orgulho danado, porque nós somos de mais educadores e educadoras na Câmara Legislativa. E a Eliseuda, como educadora e como defensora dos direitos das mulheres, Eliseuda, que é 13.913, o seu número, ela vai estar na Câmara para carregar estas ideias, carregar estes direitos, porque digo que o Poder Legislativo é um poder muito plural. Veja, se você ganha, tiver um voto a mais, alguém pode ganhar para o governo. Então, 49,9% da população não votou naquela pessoa, mas a pessoa ganhou, porque é um voto a mais, ela ganha. É um poder majoritário, do voto majoritário. E ali vai implementar o projeto dela. Mas no Poder Legislativo, a eleição é proporcional. Se você tiver determinado número
de votos, você vai estar ali defendendo um projeto. Então, é um poder muito plural, que tem várias ideias, várias formas de ser. Portanto, ele é, de certa forma, a essência da própria democracia. Então, eu diria que nós queremos a Eliseuda na Câmara Legislativa para que nós possamos ser mais felizes, para que as mulheres se sintam representadas, as educadoras e educadores, e nós, para podermos desenvolver essa função que muitas vezes as pessoas nem percebem do que é o poder legislativo. A Eliseuda vai ter a missão, né, de trabalhar a vontade do povo, da população de Brasília, né? Então, assim, primeiro eu dizer que essa parceria, essa caminhada, né, junto com a Érica, ela já vem de muito tempo, né? A Érica como parlamentar e nós no espaço da sociedade, né? Uma das lutas que a gente aqui se empenhou muito, se envolveu muito, foi a questão da luta pelas creches públicas, né? Então, como educadora, dentro do espaço da Câmara Legislativa, eu vou lutar junto com outros para a gente poder construir mais creches, porque as mulheres trabalhadoras, né, as famílias, as crianças têm esse direito. As mulheres precisam, eu tenho conversado muito com as mulheres na cidade, do sol nascente, do pôr do sol. Estivemos recentemente na expansão do setor O, né, Érica? E o que mais as companheiras lá, as mulheres, perguntavam era sobre creche. A importância da creche para que a mulher tenha a sua autonomia de ir para o trabalho, né? E, ao mesmo tempo, também garantir, brigar para que aconteça na Câmara Legislativa a questão da jornada de 8 horas, o horário integral. É positivo. Nós temos experiências em Ceilândia, onde o IDEB foi muito bem, foi alto, foi nas escolas que teve estrutura para garantir o horário integral. Entendeu? Então, assim, é na creche horário integral, é no ensino fundamental horário integral, é no ensino médio de qualidade. E nisso a gente tem tido muita parceria com a Érica lá na Câmara Federal, na defesa, entendeu, do ensino médio de qualidade, contra a escola sem partido, né, que é uma forma de desconstruir a nossa liberdade na escola. As escolas, te falava no começo sobre gestão democrática, que foi uma conquista importante para nós, né, e que nós hoje temos que garantir isso. E essa escola sem partido, ela vem querer calar. Ela vem querer destruir a possibilidade dos educadores construir um diálogo democrático com os estudantes e um aprendizado também que vem para eles empoderar como cidadão e como cidadãs, né? Então, assim, esse é um caminho. Uma outra que a gente teve grande parceria, a gente tem aqui na Ceilândia hoje uma UNB, a Universidade de Brasília, né? Então, nós, enquanto comunidade, professores, buscamos parlamentares, né? A Érica, parlamentares que estavam na Câmara também distrital, e constituímos um movimento chamado MOPUC, Movimento para a Universidade Pública, e aí arrancamos, de fato, uma universidade. Hoje, Ceilândia, pode dizer, tem 10 anos, estivemos lá recentemente comemorando 10 anos da UNB em Ceilândia, e que a gente não deixa o pessoal esquecer, que foi uma conquista da comunidade, de nós estudantes, que hoje temos numa idade já bem, caminhamos bastante, mas os jovens nossos hoje podem dizer, a gente vai sim para a universidade, mas ainda é pouco. Estamos avaliando que tem que abrir o noturno, tem que trazer outros cursos e temos que cobrar do governo que ganhar aqui no DF imediatamente, e vamos torcer que seja o Miragaia. Nós estamos no nosso plano de governo, botar a universidade, de fato, para nós, uma universidade distrital, que já faz parte da lei orgânica, nós já aprovamos, está no nosso PDE, Plano Distrital de Educação, está todo organizado, e é a universidade distrital, para que os nossos jovens estudantes possam não estar pagando, mas possam sim estar usufruindo esse direito público, que é a universidade, né, distrital. Então, assim, como eu te falava no começo, Kátia, é todo um pacote de empoderamento das mulheres, porque nós estamos lá na escola, entendeu? Nós estamos no processo e agora a gente precisa ocupar esse espaço. E aí é troca de experiências. Érica é federal, experiente, vai conversando, a gente já falou aqui como você tem dialogado com mulheres de todos os espaços, né? Mulheres lá na periferia, aqui no Sol Nascente, mulheres educadoras, entendeu? Mulheres no parlamento, como você mesmo já esteve lá, entendeu? Então, o voto hoje é um instrumento que nós, mulheres, precisamos estar com ele muito consciente do nosso compromisso nesse momento da nossa história. Porque o voto vai decidir nós queremos continuar no retrocesso ou se nós vamos avançar para um país mesmo democrático, justo, onde as mulheres terão espaço. Porque no que está colocado hoje, as mulheres não têm espaço. Não é isso, Érica? Exatamente. Foi construída uma concepção de que o lugar das mulheres é em casa. E eu acho que o lugar das mulheres é onde ela quiser. Bela e recatada não, hein? Exatamente. Do lado. E que os homens têm que estar também assumindo as tarefas domésticas. E tem que ter serviços públicos. A Eliseuda falava da creche. A creche está no plano nacional. Ela hoje faz parte do Fundeb. Isso foi uma conquista nossa. Nós temos um movimento imenso aqui no Distrito Federal para contribuir
contribuir com a inclusão do Fundo de Desenvolvimento da Educação, a inclusão da pré-escola, da educação infantil e particularmente da creche. Porque a creche, até um determinado momento, ela era uma política da assistência social. Parecia que só teria direito a quem tivesse creche, as pessoas mais vulnerabilizadas socialmente. Sim. Não, ela é um direito de todas as pessoas. É um direito das mulheres, porque a função de educar as crianças numa sociedade com muita desigualdade de gênero é uma função que sobrecarrega sobremaneira as mulheres. As mulheres têm a dupla jornada, a tripla jornada, se são mães, mas ela é um direito basicamente das crianças. Nós sabemos que as crianças que frequentam creche, elas tendem a ter um desenvolvimento sobre as suas mais variadas inteligências, que Anísio Teixeira dizia que o ser humano tem muitas inteligências. Nós temos a inteligência corpórea, do corpo, nós temos a inteligência cognitiva, a inteligência afetiva, são muitas inteligências que o ser humano tem. E nós temos todas as pesquisas que indicam que a criança que tem uma educação a partir uma educação infantil e que frequenta creches, tende a se desenvolver mais. E ali o que a gente vê, eu vi uma coisa que, tem coisa que a gente não esquece, não é? Eu participei de uma CPI de cemitérios, na Câmara Legislativa, quando eu era deputada distrital. E ali o que eu via era que a gente identificava os corpos sem terem um sepultamento digno, e a gente percebia que eram de pessoas de baixa renda. É os indigentes que falam? E ali se vê. Não, nós vimos muitas ossadas jogadas em qualquer canto, nós vimos coisas que não deveríamos ter visto. Aí eu fiquei pensando, mas a exclusão social, ela vai até para depois da morte. Porque a gente via que aquelas pessoas que estavam ali sendo vilipendiadas no seu direito de descansar em paz e com um sofrimento imenso para os seus entes queridos, que ali viam como tinham sido tratadas aquelas pessoas, eram pessoas que vinham de uma exclusão. O que eu digo isso? Se você não tem uma boa educação, se você, por exemplo, tem um trabalho infantil, que nós já vimos tanto, por exemplo, na estrutural, que os meninos trabalhando em outros lugares, e aqui em alguma zona rural do Distrito Federal, nós também já fiscalizamos o trabalho infantil. A criança que trabalha, ela tem menos chances na escola. E ao ter menos chances na escola, ela vai ter menos chance de ter uma boa colocação no mercado de trabalho. E aí eu fico pensando que tem condições que as pessoas acham que tem que ser impostas às crianças pobres. Porque as pessoas dizem, não, é melhor ela trabalhar do que estar na droga ou estar no crime. Não, ela não tem que estar nem na droga, nem no crime, nem no trabalho, ela tem que estar na escola. Sim. Ela tem que ter direito de brincar. Se você vê uma criança de uma família com renda e trabalhando, todo mundo vai dizer, isso é um absurdo. Mas se for uma criança pobre, parece que é permitido. E ali o que nós precisamos entender é que é uma cadeia de exclusão social, que a violação de um direito que a pessoa tem, tende a levar à violação de outro direito. É como eu falo da violência sexual. A pobreza empurra para a exploração sexual, e ao empurrar para a exploração sexual, as crianças, elas não têm mais direito de serem elas mesmas, elas passam a ser um objeto do adulto, da sexualidade do adulto, que é uma violência sem precedentes, e por isso, muitas vezes, a fala dela não é considerada, e a fala dela não e muitas vezes ela é culpabilizada. Parece que, às vezes, as mulheres são vítimas de estupro, se estima que tenhamos 500 mil estupros no Brasil, e parece que as mulheres são culpadas por isso. Veja que nós tentamos aprovar um projeto para assegurar pelo menos 10% de mulheres, de cadeiras de mulheres na Câmara, porque nós temos menos mulheres na Câmara do que em países onde as mulheres usam aquelas burcas. É como se a gente tivesse nossas burcas que ninguém vê. Só nós sentimos as burcas que a gente tem. E ali nós tentamos aprovar esse projeto, não conseguimos aprová-lo, que era uma emenda constitucional, tinha um quórum de 308 parlamentares, 513, teríamos que ter 308 sims, e não tivemos. E ali os homens, os parlamentares, subiam na tribuna e diziam, não, vocês não estão na política porque não querem. Ora, mas e a dupla jornada? E a tripla jornada? E uma construção que foi
foi feita de que a cidade não pertence às mulheres. Vê se a mulher pode andar meia-noite, 1h da manhã, nas ruas da nossa cidade. Então, assim, é como se a cidade tivesse nos negado. Constrói-se uma condição de que cabe à mulher as duplas e triplas jornadas que impedem que ela esteja nos espaços públicos de construção de estruturas de poder, mas não poder contra o homem, nem um poder contra quem quer que seja. O poder de sermos nós mesmas, o poder de termos a nossa fala, o poder de dizermos o que é que nós queremos, qual é o nosso querer. Então, enfim, se constrói essa estrutura e depois se culpa a mulher, como se culpa a mulher pelo estupro, porque você estava com essa roupa, porque você estava nesse local, como se culpa a mulher por não estar nos espaços de poder. E é contra tudo isso que nós estamos falando. Mas não é só contra, é a favor. É a favor da vida, é a favor da igualdade, é a favor de que os nossos meninos vejam que é inadmissível a violência contra a mulher, porque um lar que tem violência doméstica cria pessoas que tendem, de alguma forma, a achar que é natural a violência, e aí nós vamos reproduzindo um ciclo de violência que faz com que nós tenhamos no Brasil quase 64 mil mortes, a maioria de jovens, negros e pobres, que é quem é assassinado nesse país. É por isso que nós estamos aí, né? Mulheres em foco, né? Mas nós temos que mudar esse foco, né? Tirar esse foco de violência, porque o que a gente vê nas mídias é só violência, violência. Não se fala, não se mostra ali o lado bom da mulher, né? Que tem muitas mulheres aí que estão dentro aí mesmo da sociedade, são estudadas, empoderadas, né? Isso aí não se mostra a violência. E nós temos que mudar esse quadro e tem que começar pela gente, né, meninas? Nós é que temos que vir aqui, ó, Mulheres em Foco do Distrito Federal, eu creio que eu já tenho colocado aí umas 80 candidatas, viu? Já vieram falar aqui. E todas tocam geralmente no mesmo ponto, então essa é a realidade que nós vivemos, né? Que ninguém está fantasiando nada. Quando a gente fala das questões femininas, nós estamos falando da nossa realidade que nós vivemos. E a gente até questionou que se o índice de violência contra a mulher aumentou, porque as mulheres têm reagido. A senhora acredita nisso? Sim, é porque as mulheres têm reagido e agora nós temos instrumentos, né? Como eu dizia agora há pouco, com relação às mulheres fazerem as denúncias, né? Então, hoje a gente tem uma comunicação muito rápida, né? Então, isso também tem ajudado muito as mulheres a fazer a denúncia. E nós temos a legislação que protege a mulher. A Lei Maria da Penha, então, a mulher tem proteção, e a gente falava agora há pouco que foi importante essa construção nossa, né, de ter a Lei Maria da Penha, para poder as mulheres terem esse instrumento de luta. A Lei do Feminicídio, né, que as mulheres agora estão em cima, e nós temos que, de fato, fazer toda essa construção na escola. E aí que eu vou puxar aqui o lado para meu lado de ser educadora, né, Érica? Porque, viu, Cátia, eu acho assim que na escola, a escola é aquele espaço que ela retrata muito a realidade. A gente convive, sim, com a violência, entendeu? O professor, a professora não pode fechar os olhos quando vê uma questão de uma menina com uma mancha e tudo mais, mas nós temos que discutir também alternativas a partir da escola, né? E essa discussão, ela vem a partir de que projetos nós temos de governos que empoderam a escola. Porque uma escola onde as meninas vão para lá, estudam, têm perspectiva, têm sonhos, sentem prazer, é uma escola, sim, que vai ter uma sociedade sem violência. Mas o que está refletindo hoje é o que está acontecendo na sociedade. E aí os projetos de governo, o que nós temos? A gente tem muitos candidatos prometendo muita coisa. Uns estão até prometendo que vão pegar e vão continuar sacrificando a categoria de educadores, né? E eu queria ter, assim, um cuidado muito especial, porque se tiver candidato dizendo que vai sacrificar o professor, que vai punir a gente porque a gente faz a nossa luta, entendeu? Nós vamos para cima, não vamos eleger governo dessa natureza. Nós queremos eleger governo que tenha comprometimento, que sabe que tem que ter financiamento público para a educação pública, que não desvie o dinheiro da educação pública para outras obras. Nós queremos, sim, eleger governo que tenha compromisso com os servidores públicos, com os profissionais que estão ali servindo o público, né? Que tenham uma construção, uma coletividade. Nós somos servidores do público como professores, estamos ali e queremos também ser respeitados. E aí, como professor, eu vou te dizer, a gente levou muita pancada nesse governo, entendeu? E a gente, assim, ficou a categoria ficou muito triste e, ao mesmo tempo, muito chateado com o que aconteceu. E agora a gente não está de olho em quem está prometendo aí que vai nos proibir de ter liberdade dentro da escola, de poder fazer as nossas lutas, né? Nós vamos estar buscando alguém que diga assim, olha, vocês podem lutar, vocês podem planejar, vocês podem sonhar, que vocês vão ter o apoio quanto à educação. Porque 80% das escolas públicas de Brasília, do Brasil e da América Latina, são as mulheres.
Somos nós que estamos lá. E aí é o que eu dizia um pouquinho agora há pouco. Olha aí, nós estamos o momento com o voto na mão, nós estamos com a possibilidade de fazer a grande mudança. Então nós precisamos nos comprometer com este voto. Um voto em quem? Em governos que tenham compromisso com a educação pública, porque muda a nossa vida, né? E em governos que tenham compromisso com as mulheres, que sabem da importância delas na nossa história, né? Na importância de que as mulheres estão ali, e nós nunca fugimos de fazer todo o enfrentamento, né? Nós estamos para cima, nós vamos para cima. E agora é um momento delicado nosso, né? E nós queremos, sim, chamar todas as mulheres dessa cidade. Nós sabemos, a Cátia dizia agora há pouco, Eric, que também candidatas de outros partidos, né? Também têm tido essa mesma dificuldade, que é a sua representatividade, que é discutir internamente. Né? A gente sabe que não é uma coisa exclusiva do PT, que eu dizia que nós também enfrentamos isso lá dentro, né? Que nós estamos todos os partidos. Todos né, os partidos. Então, as mulheres têm que se unir agora, né? Porque é uma questão cultural. Sim. Nós temos que desconstruir essa cultura machista, onde a mulher é colocada de lado e o homem ocupa o espaço de poder. Então, nós já falamos e chega. Nós estamos aqui, né, como candidata a deputada distrital, para ocupar aquele espaço. Eu sempre fui professora, né? Já fui diretora de escola, diretora de sindicato, mas agora eu quero ser deputada distrital. Eu acho que nós temos que estar lá para construir esse debate, entendeu? Onde tem uma identidade com as nossas cidades. E as cidades nossas de periferia. É Ceilândia, é Samambaia, São Recanto, que a gente possa se sentir representadas nesses espaços. As mulheres trabalhadoras, as educadoras, as estudantes, as idosas e todas as mulheres da nossa construção política que possam se sentir representadas com a nossa estadia na Câmara Legislativa, que é uma estadia de força, de coragem, para fazer todos os enfrentamentos, né? E do nosso último bloco aqui, nós vamos falar sobre os direitos sociais, né? Sim. Que os direitos sociais abrange todo o país, como abrange ao Distrito Federal, né? Uma candidata a deputada federal, que a gente sabe que estando lá, você está defendendo a classe, né, do nosso país em forma geral, mesmo representando o Distrito Federal, e ela que vai estar representando o Distrito Federal aí. Então, temos que garantir os direitos sociais aí, que é o básico, né? O mínimo aí que a Constituição exige. Então, faz uma fala assim rápida, dentro do projeto, você enquanto distrital, você enquanto candidata à reeleição a deputada federal, o respeito a esses direitos sociais. Com certeza. Veja, nós estamos no país vivenciando uma emenda constitucional que nós chamávamos de proposta de emenda constitucional da morte. Porque foi logo que o governo Temer assumiu, ele impôs o congelamento de todos os gastos com a saúde, com a educação, com todas as políticas públicas pelos próximos 20 anos. Isso significa deixar as universidades abandonadas, isso significa deixar a saúde abandonada. Então, portanto, nós não temos no governo federal uma prioridade para as políticas públicas que são fundamentais para que o Brasil possa esquecer que nós já tivemos casas grandes e senzalas. E, nesse sentido, o que nós vamos ver no orçamento é que metade do orçamento brasileiro, federal, ele vai para pagar os serviços da dívida. É o rentista, quem vive de renda, como se fosse um agiota. Você compra um título do governo e vai só recebendo os juros daquele título, é como se fosse um agiota. Mais da metade do orçamento está indo para o rentismo. Esse governo anistiou, o governo Temer, o Itaú, em 25 bilhões. Fez uma renegociação dos grandes empresários de mais de 200 bilhões. Está entregando o pré-sal, entregando lotes do pré-sal que iriam para a saúde e educação, porque nós aprovamos isso. 75% do fundo social que vem do pré-sal seria para a educação e 25% para a saúde. Então, este governo, o governo Temer, está construindo no Brasil onde só cabe banqueiro, onde só cabe Shell, Esso, as grandes petrolíferas. Quer vender a Eletrobras, como disse, por 12 bilhões, ela vale quase mais de 400 bilhões. Então, é óbvio que as políticas sociais, o orçamento da política social, ele foi esqueletizado. Nós estamos voltando a conviver com a fome no Brasil. Nós temos mais de 7% da população que está vivendo com um orçamento de R$5 por dia. R$5 você não consegue pegar um ônibus e ir voltar. R$5 por dia. E nós estamos com a fome voltando, a mortalidade infantil voltando, e todos os avanços
avanços que tivemos no governo Lula, no governo Dilma, eles estão sendo destruídos por esta política. E onde se encontram as questões sociais. Mas eu fico muito impressionada, porque mesmo assim, você tem um fundo constitucional, a Eliseuda sabe disso, porque reagiu a isso, e ali eles queriam tirar mais dinheiro da educação e colocar na segurança. Ora, nós queremos uma segurança que seja uma segurança que nos proteja. Óbvio que nós queremos, mas nós não podemos tirar dinheiro da educação, porque a educação é que previne. Eu lembro uma vez que eu conversava com um policial, ele dizia, o que ninguém entende é que bate no nosso peito a falência de uma série de outras políticas públicas. Porque se tiver educação de qualidade, se tiver tratamento para drogas, se tiver política de cultura, de emprego, em Brasília, no governo Hollenberg, os jovens estão desempregados em 46%. Não é só o governo, onde aumentou o número de estupros em mais de 30%. Não é só o governo que não aplicou nenhuma ação do plano de combate à violência contra a mulher. Olha as ações que foram tiradas. Elas não foram implementadas por esse governo. Não é só o governo onde aumentou o número de feminicídio, porque nós já tivemos mais morte de mulheres, porque são mulheres, e feminicídio foi uma lei nossa, que a gente aprovou, a gente lutou por ela. Lutou para aumentar a pena de quando a mulher morre porque é mulher, porque o homem tenta dominá-la. Quantas Janaínas e quantas Jéssicas nós vamos ter que chorar para que nós entendamos que as mulheres têm que ter direito de viver a sua própria humanidade. Então, portanto, as políticas sociais, se elas não estão no orçamento, porque o governo não prioriza, porque congelou os gastos sociais, nós vamos ter essas políticas absolutamente precarizadas. E elas são muito importantes. Veja o que diz a nossa Constituição. Criança e adolescente é prioridade absoluta. Então, você não deveria calçar um metro de estrada, ou fazer nenhuma calçada, ou fazer qualquer tipo de obra, enquanto a criança estivesse sem creche. Enquanto uma criança não tivesse educação integral, enquanto nós tivéssemos crianças comendo carne enlatada dentro das escolas, que é o que nós estamos vendo aqui no Distrito Federal, ou crianças desmaiando de fome, porque do lado da sua casa não tem uma escola. Se a gente não entender a importância da educação, a importância da saúde, aqui em Ceilândia, por exemplo, você tem um hospital, mas você tinha um hospital quando só tinha Ceilândia Sul e Ceilândia Norte. Hoje, Ceilândia talvez seja 5 vezes maior. E é só o único hospital. Uma UPA que não funciona adequadamente, os postos de saúde que você não tem mais determinados profissionais. Então, eu diria, é muita crueldade contra o povo. O povo tem que ser valorizado. E outra coisa, é preciso que o povo tenha o direito de falar o que ele quer. O orçamento participativo, a eleição dos administradores. É preciso o povo dizer que o recurso é dele. E sendo o recurso dele, ele tem que usar onde ele queira. É preciso que o povo possa dizer se a política tal está boa, se a rua tal está, se o bairro tal está adequado ou não, que ele tenha poder de determinar a sua própria vida, porque o recurso é dele. Nós achamos que é preciso ter uma radicalidade democrática, criar os conselhos do povo, para que o povo possa decidir, e principalmente as mães. E eu fico pensando, e eu encerro com isso, porque eu olhava esses dias no jornal um trabalho que estão fazendo com as mães de Lusiânia, aquelas mães que perderam seus meninos. Eu acompanhei aquele caso como presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Legislativa. Aquelas mulheres, elas carregam uma coragem tão grande, porque eram mulheres que não sabiam o que estavam enfrentando, não sabiam se estavam enfrentando o crime organizado, o que elas estavam enfrentando, mas elas enfrentaram. Elas ocuparam o Ministério da Justiça, eu estava com elas ocuparam as delegacias. Uma delas dizia, será que meu filho está com fome? Será que meu filho está com sede? Elas tiveram uma coragem imensa. É preciso organizar as mães. Eu sou mãe de 3 filhos, a Eliseuda também é mãe, e nós sabemos quando a gente tem menino, e nossos filhos e filhas, a Eliseuda tem filhas, eu tenho 2 filhos e uma filha, a gente sabe que a dor delas é maior do que, a gente sente mais a dor delas do que elas mesmas. Então é preciso organizar essas mulheres, é o trabalho que nós queremos fazer, junto com a universidade, junto com as faculdades privadas aqui de Ceilândia, para que nós possamos sentar, reunir essas mães que não desistem dos seus meninos em hipótese nenhuma, que têm muita coragem, para que nós possamos
possamos fazer um trabalho para eliminar a violência e, ao mesmo tempo, para que nós possamos cuidar dos nossos meninos e meninas. O Betinho, que fez uma excelente campanha contra a fome, ele dizia, quando a gente não consegue mais ver uma criança, é porque ela já foi vítima de tantas violações que a gente só vê o que fizeram com elas. Então, nós queremos ver em toda criança uma criança. O governo quer estar, não faz isso. Não tem políticas para a criança que possam valorizar a criança e nós precisamos resgatar, portanto, as políticas sociais precarizadas em nível nacional e em nível local. Aí o nível local, viu, Eliseu? Sua responsabilidade aí enquanto candidata a deputada distrital. Realmente é uma grande responsabilidade, mas eu acho que nós temos que assumi-la, né? Sim. Então, a nível local, nós temos conversado muito com a comunidade, entendeu? A gente tem caminhado muito na cidade, principalmente nas cidades onde falta muita infraestrutura, e as pessoas têm reclamado muito disso, é mesmo. Falta o hospital, sabe? Desmontar a UPA daqui, as pessoas chegam, não tem atendimento. Né? Nós sabíamos que tinha, as pessoas chegavam, tinha um atendimento básico, né? As meninas adolescentes que estão engravidando, recentemente a minha sobrinha, que estava passando por isso, foi para o hospital, esperou 3 dias para ganhar um neném, quer dizer, não tem um plano de saúde, né? Mas vai para o hospital público, e no atendimento ela também ficou com dificuldade. Encontramos muitas outras mulheres. Então, assim, nós temos realmente que nos comprometer. E aí fazer o enfrentamento aos governos, né? Aqui no DF, nós temos que fazer o enfrentamento e ainda continuar, porque não encerrou ainda, ao governo Hollenberg, né? Esse governo que desconstruiu todo o Estado público, porque nós sabemos mesmo, a emenda constitucional, né? Que é uma emenda que veio para congelar o Estado. Se o Estado público está congelado por 20 anos do investimento, como que vai contratar mais médicos? Como vai contratar mais enfermeiras? Como vai contratar mais professoras, professores? Então, está uma carência geral na rede. E aí, o que o Estado vem fazendo para resolver o problema aqui no DF da educação? Contrato temporário. O Rodrigo Hollenberg não faz concurso público. Nós estamos aí com mais de 10 mil colegas contratados temporariamente na rede, entendeu? E o que ele faz? Ele deixa de pagar o benefício. Nós temos casos de colegas que trabalharam por mais de 30 anos, que foi também o meu caso, mais de 30 anos, e muitos não receberam o direito que tinha a receber. Então, há uma insatisfação muito grande, entendeu? Há um desrespeito muito grande desse governo com os profissionais da servidores públicos do GDF. E aí nós queremos ocupar aquele espaço para, junto com o pessoal, junto com outras pessoas, junto com os sindicatos, entendeu? Junto com organizações sociais, com os movimentos sociais da cidade, a gente se fortalecer para cobrar. Para cobrar dos governos que tenham uma política pública que respeite o cidadão, que o cidadão possa ir ter o direito de ir na escola, encontrar a vaga para o seu filho na escola, que ele possa passar na rua e ver a luz acesa porque teve a iluminação pública. Eu estive esse dia no Sol Nascente, foi à noite, e a gente acabou procurando lá um endereço. Como a comunidade precisa de cuidado. Entendeu? Está tudo lá escuro. Tem buraco para tudo que é lado, não tem asfalto, é só poeira, as pessoas doentes. Quantas mulheres estavam ali reclamando disso, do adoecimento? Então, é preciso que a gente cobre do governo. E no espaço que eu ocupar enquanto Câmara Legislativa, vou buscar parcerias, porque ninguém está sozinho, entendeu? Junto com outros movimentos sociais, para a gente combater toda forma de violência. Entendeu? Uma das coisas que a gente tem dado muitas mãos, e porque tem sido muito gritante, é a questão da violência, né? Mesmo contra as mulheres, contra as meninas. A Eka já falou da questão do estupro, que é uma coisa muito forte para a gente, né? Mas dentro da escola, nós precisamos nos empoderar. Aí eu quero dar um recado muito diretamente para os ouvintes que estão lá, né, que são usuários da escola pública e os colegas educadores, né? Nós estamos aí com a possibilidade de frear esse processo de desconstrução. Então, nós temos o nosso momento de eleição, usar o nosso instrumento, que é o voto, que foi conquistado. Muitas pessoas deram a sua vida para esse momento existir, a gente poder fazer escolhas, que a gente faça uma escolha com responsabilidade, conhecendo a nossa história e olhando em nossa volta. Que escolha que eu quero fazer? Né? Então, assim, pedir a cada um que tenha cuidado, que chame a gente para conversar. Nós estamos aqui para conversar, é na rádio, é lá na escola, entendeu? Para conversar na comunidade, sabe? É na igreja. Chame a gente para conversar, é o momento de você tirar dúvidas. Porque qual é o papel de parlamentar? A Érica falou muito bem. E o distrital? Tem que escutar, tem que propor leis, e tem que cobrar leis, entendeu? Que esteja aí para proteger o cidadão e a cidadã. É um pouco disso que eu quero falar com vocês e dizer que no meu espaço, enquanto uma cidadã uma ceilandense, né, porque eu tenho 40 anos, cheguei com 13 do Piauí, né? Estou aqui com a coragem, viu, Érica, de a gente fazer uma parceria, como sempre fizemos, né, para ocupar esse espaço e fazer uma escola democrática, porque eu sei que na escola
quando a gente tem uma escola boa, quando a gente tem uma escola que o professor ensina feliz, que a criança vai para lá e aprende feliz, a família também está feliz. Né? É isso aí, meninas. Agora nós estamos finalizando nosso programa. Gostaria que vocês deixassem aí o contato de vocês, as redes sociais, falassem aí do número, né, para os nossos eleitores e eleitores, telespectadores que nos acompanham aí, porque nós estamos sendo transmitidos agora para o mundo, né, para o Brasil e para o mundo. Então, é muito importante que a gente dê essa visibilidade para a mulher aí, né, não só para o Distrito Federal, mas para outros estados também, para mostrar que também aqui em Brasília nós temos mulheres aí lutando pelos seus espaços e que nós, mulheres aqui, sejamos inspirações para outras mulheres lá de outros estados, né? Então, eu gostaria que você deixasse suas redes sociais, seu contato e deixasse uma mensagem aí final para os nossos eleitores e eleitoras. Eu acho que essa discussão é absolutamente fundamental. Nós temos as nossas redes sociais, enfim, que estão absolutamente à disposição para a gente estabelecer qualquer tipo de contato, mas particularmente o meu número é 1331. Agora eu não gostaria de falar o meu número. Eu falo o número da Eliseuda, que é 13913, para que essa mulher esteja lá na Câmara Legislativa e que nós possamos honrar o nosso voto. Eu comecei minha vida política há 42 anos atrás, na Universidade de Brasília, enfrentando a ditadura. Nós lutamos para que as pessoas pudessem votar. Nós lutamos, a gente não tinha eleição em Brasília, nós passamos a ter eleição em Brasília para governador apenas em 1990, então, portanto, a eleição tardia, e nós precisamos fazer valer isso que custou a vida de tantos brasileiros e brasileiras. Então, portanto, se comunique conosco para que nós possamos aprofundar esse diálogo. O meu número é 1331 e o da Eliseuda é 13913. E aí, Eliseuda, passa suas redes sociais, né? Uma nova candidata aí, né? Realmente é a minha primeira vez, né, que eu estou entrando nessa tarefa, né, que é uma tarefa importante. O meu número é 13913, entendeu? Mas nós queremos também estar caminhando junto com a companheira Érica, que é 1331. Professora Eliseuda, nas minhas redes sociais, é assim que eu me identifico, a professora Eliseuda, tá? E eu tenho trabalhado na questão de que é educação e renovação. É o momento da gente estar construindo, né, mais mulheres na política, porque a política muda a vida das pessoas, né? E como diz as mulheres negras, né, uma sobe e puxa a outra, né? Uma sobe e puxa a outra. E é com isso que a gente quer estar caminhando, né? Que as mulheres estejam juntas, né? Essa é uma grande força que a gente ouviu na Marcha das Mulheres Negras, né? Que é isso. O grito delas é uma sobe e puxa a outra. Então vamos todas juntas nessa construção. A minha rede social é Érica Cocai, mas eu queria encerrar cantando, eu canto muito mal, mas vocês vão me desculpar, mas a gente vai cantar, né, Liceus, assim, me ajude, companheira, eu não posso andar só, eu sozinha ando bem, mas com você ando melhor. Vamos juntas, uma puxa a outra. Me ajude, companheira, me ajude, companheira, eu não posso andar só, eu sozinha ando bem, mas com você ando melhor. É isso aí, Mulheres em Foco do Distrito Federal, acabou de apresentar aqui as candidatas, né? A professora Eliseuda, do Partido dos Trabalhadores, número 13, candidata a deputada distrital, e a nossa querida Érica Cocai, né? Candidata aí à reeleição, a deputada federal. Então fica aí a mensagem do Mulheres em Foco do Distrito Federal, candidata 2018. Como sempre eu digo no final do programa, vote consciente, compartilhe esse vídeo, né? E que vocês possam analisar os vídeos que estão aí na TV Web Estação 26, nós temos várias programações durante o dia, durante a noite, então já são mais de 250 candidatos passados aí nas redes, então tem um material bom aí para que as pessoas possam realmente conhecer esse candidato. Aqui não é um programa de 5 minutos, 3 segundos para um candidato se apresentar, que assim não tem como você conhecer ninguém, né? E é isso aí, Mulheres em Foco Distrito Federal, encerra o bloco e amanhã eu volto aí com o MDB, né? Vamos ver se eles confirmam hoje, amanhã às 11 horas, Mulheres em Foco, candidato 2018, com os candidatos do MDB e as candidatas, que talvez nós teremos a participação de um homem aqui com 2 mulheres candidatas a deputadas distritais. E é isso aí, fica o nosso forte abraço. Obrigada.